Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi, professor de História. Pessoal, eu preparei uma aula para vocês de História, dando continuidade aí o que a gente já vinha estudando, né, em História ao longo das aulas. Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sei que a gente está passando aí um momento difícil, né, um momento de pandemia, onde as aulas foram interrompidas, né, de modo presencial. A gente voltou a trabalhar de forma remota, né, preparando vídeos, né, e atividades para vocês. E eu espero que esteja tudo tranquilo, tudo bem com vocês e que vocês tenham uma boa aula aí. Um abraço a todos. Pessoal, eu preparei essa aula com alguns PowerPoints aqui, né, a utilização do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. O tema da nossa aula é a crise financeira de 1929 e seus efeitos na economia mundial. Na última aula, pessoal, nas últimas aulas, né, nós estávamos estudando a Primeira Guerra Mundial, né, decorrência ali do processo imperialista, né, o colonialismo, né, que ocorreu na África, na Ásia, principalmente, na América. Depois que acabou a guerra, pessoal, depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos foi um país que saiu como grande vencedor do conflito, no sentido financeiro. Por quê? Porque toda a Europa estava destruída devido à guerra. Então os Estados Unidos começou a produzir industrialmente produtos, né, para poder suprir a necessidade da população europeia, e emprestou dinheiro, bastante dinheiro, para as nações europeias poderem se reconstruir da guerra, né, que tinham sido arrasados pela guerra. Com isso, os Estados Unidos se tornou uma grande potência econômica, né, mundial, e até hoje é uma potência mundial. Só que o que aconteceu, pessoal? Alguns fatores levaram aqui dentro dos Estados Unidos e como consequência o mundo, houvesse uma grande crise financeira, chamada de crise de 1929. Então, pessoal, aqui a habilidade, né, do currículo que a gente vai trabalhar: identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Aqui, né, a atitude da historiadora, né, quer dizer, identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. É o que nós faremos aí ao longo da aula. O objetivo da aula, pessoal, é a gente falar sobre o liberalismo econômico, analisar a crise do sistema capitalista e identificar aí e relacionar a crise de 29 com as demais crises aí do mundo capitalista. Para começar, pessoal, peguem um caderno, né, uma folha sulfite, peçam para quem está orientando a sala entregar uma folha sulfite para vocês, porque vai ter algumas perguntas ao longo do vídeo. Aí vocês vão copiar a pergunta na folha, vão responder, vão colocar o nome de vocês, a sala, para depois vocês poderem me devolver, essas folhas chegarem até mim, para que eu possa corrigir e dar nota. Então a primeira questão é essa, copiem aí no caderno. O que é uma crise financeira? O que vocês acham? O que é uma crise financeira? É falta de dinheiro, falta de recursos, desemprego e por aí vai, né? Então vocês vão responder essa pergunta, copiar a pergunta, o que é uma crise financeira, e vão responder na folha aí para depois me entregar. Pessoal, aqui conforme a fonte abaixo, fala como essa crise afetou o mundo capitalista. Era quinta-feira, 24 de outubro de 1929, e centenas de pessoas se aglomeravam. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor para vocês. Agora acho que vocês conseguem ler melhor. Era quinta-feira, 24 de outubro de 1929,
e centenas de pessoas se aglomeravam na Wall Street. Wall Street era a principal avenida dos Estados Unidos, o principal centro comercial, aonde ficava o prédio da Bolsa de Valores, bancos, né? Em frente ao prédio da Bolsa de Valores, em Nova York, surpreendidas com a brusca queda dos valores das ações. Este dia ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Marcou a quebra da Bolsa nos Estados Unidos e deflagrou uma das maiores crises econômicas com consequências globais. A crise de 29 ficou conhecida como a Grande Depressão. O colapso econômico afetou todo o mundo capitalista, trazendo problemas inclusive para o Brasil, e teve duração de mais de uma década, como consequências sociais, políticas, desemprego, pobreza generalizada, falência de empresas e bancos, perda de propriedades dos pequenos produtores agrícolas, que se viram forçados a migrarem para outros centros em busca de emprego. Pessoal, então essa crise, os Estados Unidos, como eu falei, quando acabou a Primeira Guerra, eles começaram a produzir muito. Houve um período de muita fartura na economia norte-americana. Mas de repente a Europa se reconstruiu, a guerra acabou em 1918. Em 10 anos a Europa se reconstruiu, voltou a ter a sua indústria forte e deixou de comprar grande parte dos produtos norte-americanos. O que isso aconteceu? Quer dizer, a indústria americana estava a todo vapor, produzindo muito, mas não tinha mais para quem vender. E isso, né, a demanda, a oferta e a procura, a demanda, né, faz com que o preço das coisas caiam, despencam. Então eles tinham muito produto e não tinham para quem vender. E isso gerou uma crise muito grande. Tiveram que fechar fábricas, desemprego e por aí vai, pelo que a gente leu aí. Pessoal, essa é a primeira atividade. A primeira não, né? A segunda, ela está como atividade 1, mas vocês já responderam aquela primeira questão. Essa daqui vocês vão copiar também, ó. Então, atividade 1A. Copiem aí no caderno. Qual é a data das fotografias, dessas duas fotografias aqui, que eu vou ampliar para vocês darem uma olhada. Ó, copiem primeiro a pergunta, depois eu foco ali nas imagens da fotografia. Então copiem aí, número 1A. Qual a data das fotografias? Em que data elas foram tiradas? Quem são as figuras retratadas? Quem que aparece nas fotos? E em que país? De que país são essas fotos? Essa é a A. A B, analise e descreva as fontes 1 e 2, né, as duas imagens. O que é possível inferir sobre essas pessoas? Quer dizer, o que dá para a gente analisar sobre essas pessoas? Que sentimento elas estão tendo? Como elas estão ali aparecendo? Quais os sentimentos podemos perceber a partir das expressões das duas mães? Explique com suas palavras. Então copiem a pergunta A, né? Ó, a e a B, que eu já falei aqui. E para vocês responderem, vocês vão olhar essa imagem aqui, ó. Fonte 1, fonte 2. São duas imagens, né? Vocês podem perceber. Aqui mostram mães, famílias, né? Situações precárias. Olha lá, o primeiro retrato. Ó. Retrato de Florence Thompson, com seus 3 filhos, né? Aqui. A imagem é conhecida como Migrant Mother, mãe imigrante. A legenda da Biblioteca do Congresso diz: colhedores de ervilha desamparados. Califórnia é um estado dos Estados Unidos. Fotografia de Dorothea Lange, 1936. A segunda imagem, pessoal, também mostra uma mãe com seus filhos. Olha lá, retrato de mãe e filhos durante a Grande Depressão. Oklahoma é um estado dos Estados Unidos. Fotografia de Dorothea Lange, 1936.
Então acredito que vocês vão conseguir responder aí essas duas perguntas A e B agora. Tá ok? Continuando, pessoal. O que foi o crash, a Bolsa de Valores de 1929? A crise de 29 foi uma crise do sistema financeiro capitalista, que causou a queda da Bolsa de Valores em 24 de outubro de 1929 e ficou conhecido como Quinta-feira Negra. É aquilo que eu falei, pessoal. O país estava produzindo muito, os Estados Unidos, quer dizer, estava tendo muito dinheiro, muito emprego, tudo estava valorizado. De repente, as nações europeias deixou de comprar grande parte dos produtos produzidos pelos Estados Unidos, porque reconstruíram suas indústrias, né, seus países. E isso fez com que os Estados Unidos tivessem uma grande demanda, ou seja, uma grande oferta de produto e pouca demanda, poucas pessoas para comprar. Fez com que o preço da mercadoria despencasse, o preço dos produtos caíssem, empresas faliram, né? Empresas ficaram desvalorizadas. A Bolsa de Valores, que é o local onde é vendido ações das empresas, né? Teve empresas que deixaram de valer de bilhões, passaram a valer quase nada de um dia para o outro. Aqui, pessoal, observe a imagem. Adam Smith foi um economista britânico, né, da Inglaterra, conhecido como o pai da economia moderna. Ele defendia a livre concorrência, a regulação do mercado mediante a lei da demanda e da oferta, e a não intervenção do Estado na economia. Adam Smith, pessoal, é considerado um liberal. Quando a gente fala em liberalismo econômico, ele dizia que a concorrência entre as empresas de um país fariam com que os produtos, o preço da mercadoria se regularizasse sozinho. Porque a concorrência entre essas empresas faria com que houvesse melhores preços, né? Aquele que vendesse mais barato atrairia mais consumidores, né? Só que a gente viu que não foi bem isso que aconteceu, né? Olha lá, entenda a crise de 29. Ó, olhem esse gráfico aqui, ó. Parque Industrial dos Estados Unidos, aqui à esquerda, 1920. Você vê que o amarelinho está lá em cima, ou seja, eles estavam produzindo muito, né? Parque Industrial Europeu em 1920. Olha como a Europa estava produzindo pouco produtos industriais. A Europa tinha acabado de sair da guerra, em 1918 acabou a guerra. A Europa estava destruída, né? Muitas pessoas morreram, muitas cidades destruídas. Então os Estados Unidos produzia muito e supria a necessidade do mercado europeu. Olha o que aconteceu em 1925. O parque industrial americano ainda produzindo mais, mas já a indústria europeia já estava subindo de produção. Já não dependia tanto mais do mercado norte-americano. Características da crise de 29. Essas foram as principais características da crise. Superprodução de mercadorias, ou seja, tinha muita mercadoria produzida, né? E poucas pessoas para comprar. Especulação no mercado financeiro, ou seja, as bolsas, as ações na bolsa de valores começaram a despencar, porque você tinha uma empresa que não dava lucro, suas ações não valiam nada. A quebra da bolsa de valores como consequência, falência de muitas indústrias e comércios. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas indústrias fecharam. Como consequência, as pessoas não tinham dinheiro para comprar coisas no comércio. Então foi uma reação em cadeia, né? Então essas foram aí as principais características da crise. Aqui, pessoal, outra atividade. Atividade 2. Copiem aí na folha que está com vocês e respondam. Ó, utilize conhecimentos adquiridos, né? Tudo que a gente falou até agora. E escolha a alternativa correta.
Então aqui vocês vão escolher qual é a alternativa correta, a A ou a B, e vão copiar no caderno, na folha, a alternativa que vocês consideram correta. A crise financeira de 29 ocorreu devido a ao aumento da produção nos Estados Unidos e ao grande número de exportações para a Europa, ou B, ao desequilíbrio entre a demanda, ou seja, a produção, né, e a oferta. A demanda é a compra, a oferta é a produção, o produto ofertado, que desestabilizou o sistema financeiro. Então, qual dessas alternativas está correta lá? Utilize, né? Copiem aqui, ó, a crise financeira de 29 ocorreu devido. Aí vocês vão copiar qual alternativa aí vocês acham que é a correta, a A ou a B. E atividade 3, pessoal, né? Após a leitura desse texto aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, vou aumentar um pouco para ficar mais fácil para vocês lerem. Ó, vocês vão ler esse texto. Se precisar, né, vocês podem pausar aí, pedir para pausar para vocês lerem o texto. Ó, vocês vão ler todo esse texto. Vocês podem pedir para colocar pausa para quem estiver tomando conta do vídeo. Tá ok? Então vocês leiam, ó, todo o texto, eu vou passar ele novamente. Aí quando precisar vocês podem pausar, tá? Leiam com calma, com atenção, deixa pausada a tela para vocês poderem ler. Tá ok? Ó, bem tranquilo. Assim que vocês lerem, vocês vão responder, vão copiar essa pergunta e vão responder. O que foi a grande crise de 1929? Defina com suas palavras. Então, vocês vão copiar essa pergunta que está em azul, na folha aí, e vão responder essa pergunta com as suas palavras. Tá ok, pessoal? Era isso daqui, eram essas 3 atividades aí. Pessoal, agradeço vocês pela atenção, pela aula. Boa semana para vocês, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Deus abençoe vocês aí, um abraço a todos.